Neste dia, aqui agora, friozinho, com chuva. Como que tá aí, onde você mora? Aqui tá uma chuva desde ontem, um friozinho gostoso para ficar em casa, mas bora lá, vamos trabalhar, vamos atender e vamos fazer live, que é trabalho também. O tema de hoje é um tema muito bacana, muito legal e assim, imprescindível. Por quê? Porque é um tema que eu percebo que muitas pessoas, muitos psicólogos de formação, de fato, têm dúvidas ainda referente à prática da psicanálise, né? E também por conta do que vem acontecendo aí no Congresso, referente à questão da prática da psicoterapia, quem é que pode praticar terapia, falar que é terapeuta ou psicoterapeuta, tudo isso e misturado, só que não tão misturado assim, que é sobre isso que eu e o nosso mestre, professor Alexandre, iremos conversar, debater nesta live. E por isso é um assunto que acredito que será muito esclarecedor para você que ainda tem dúvidas sobre a prática da clínica psicanalítica. Esperando ela entrar, o tema: psicanálise é somente para psicólogos? E aí, o que você acha? O que você pensa referente a isso? Bora lá? O que a gente tem para falar aí? Enquanto eu espero o Ale entrar, vocês entrarem, tô aqui com o meu café. Ale, você me deu inveja do café. Falei, eu vou pegar também para ficar juntinho com você. Aí, Ale, bora. E com a Ali, que nunca falta também, Li, tô esperando você aqui. Adã, cadê o Eudes? Você também estava esperando, Eudes, bora lá. Ale, e aí? Bom Aí, dia! Uhul! dia, Ale, saudade de você, eu tô aí, ó. Você me deu inveja. Falei, pera que eu vou pegar também pra gente Café ficar também. juntinho. Precisamos estar despertos para a live de hoje. Não é, Ale? Eu acho. Eu, antes de você entrar, eu estava aqui falando, não sei se você conseguiu pegar, né? É um tema que é muito importante, porque eu percebo, você com certeza também, você, o tempo que você ficou nas faculdades, né, Ale? Você via muito a confusão que os próprios estudantes de psicologia fazem, né? E ainda já os psicólogos, né, já graduados, ainda têm muitas dúvidas. E assim, tá tudo bem, bora lá, mas vamos tentar entender isso, né? E eu percebi que com esse tema eu recebi mensagens assim, de dúvidas de pessoas já formadas, falando assim, mas não é só para psicólogo? Psicanálise? Então, né? E eu falo assim, olha Socorro. só, e ao mesmo tempo, isso me faz assim pensar um pouco o quanto, de fato, que também é algo que a gente sempre fala em todas as lives, independente do tema, o quanto, Uhum. Li, minha amiga fofa, saudade de você, estava esperando você entrar. O quanto a gente vai percebendo ali que as pessoas elas não estão se aprofundando em psicanálise Sim. no, no caso das pessoas que querem ser psicanalistas, que Sim. querem ter uma formação. E aí isso me assusta muito, né? Uhum. Lindeza, lindeza. Isso me assusta muito, porque aí entra muito nessa discussão que a gente vai trazer aqui, nesse debate, mas quem tem direito para fazer a psicoterapia? Né? Que É também é o um assunto, exatamente, é um outro assunto que aí será que abrange uma formação de fato, uma graduação de psicologia ou uma graduação de medicina? O que é, né? ou uma graduação em psicanálise.
Ou uma graduação em psicanálise, exatamente, que é algo assim, né? Já apareceu esse tipo de proposta, né? Também, exatamente, já apareceu esse tipo de proposta e é o que assusta mais ainda a gente, porque, de fato, até quem está propondo isso não entendeu o que é a psicanálise, não entendeu a Não. formação de um psicanalista. Só quer se apoiar no belo nome do Freud e naquilo que entendeu mal do Freud. Daquilo que entendeu mal e no capital, né? E no Uhum. capitalismo do que isso gera, né? Sim. E aí, Ale, vamos lá. Vou te passar a bola para você para a gente começar, né? Então, o tema, psicanálise, é somente para psicólogos? E aí, por onde nós vamos enveredar, começar aí esse São, debate? são tantas coisas, né? E assim, que a gente sempre fala sobre isso, volta e meia aparece esse tema, direta ou indiretamente nas nossas lives. Mas vamos, né, tentar sistematizar aqui uma compreensão mais rigorosa do tema, né? Sim. A resposta é simples, a resposta é não. Psicanálise não é apenas para psicólogos. Aliás, a psicanálise não tem nada a ver com a psicologia. Como Que é isso, assim? que é, que é exatamente isso que faz os alunos de psicologia se encantarem tanto com ela. A psicanálise, né, ela é uma metapsicologia. Colocar esse prefixo meta significa ela fala de algo que está além do psicológico. Então, Freud tem, claro, né, sempre falar dele. O Freud fala muito claramente sobre isso, né? Tem um trecho inicial do Psicologia de Grupo e Análise do Ego, se eu não me engano, num parágrafo inicial, segundo, terceiro parágrafo desse livro, que ele diz textualmente isso. A psicologia conhece. A psicanálise se baseia em duas assunções básicas, duas coisas fundamentais, né? Uma delas é que a psicologia conhece tudo sobre a consciência, os atos de consciência e sobre o organismo. Sobre a questão Aquilo mais do do desenvolvimento humano, parte cognitiva, isso, cognição, corpo, órgão e consciência, né? memória, atenção, Pensamento, né? pensamento. Aquilo sobre o que fala a psicanálise repousa entre essas duas coisas. Não é corpo e não é psicologia, não é psicológico, tá? Então, o Freud já situa a psicanálise como algo que não é nem uma ciência médica, biológica, orgânica, e aqui a gente também pode falar da relação da psicanálise, da não relação da psicanálise com a neuropsicologia, né? E com o psicológico. A psicanálise está está além de, ela não participa nem do psicológico nem do orgânico. Então Não é ela isso que a psicanálise olha, não é não, a não é. visão de ser humano A gente, psicanalítica, a do gente não olha psicanalista. para consciência. Consciência para a gente não passa de um mero artifício para acessar o inconsciente, tá? Então a psicanálise ela não é propriedade da psicologia. Este é um erro, né, brasileiro, tipicamente tupiniquim, porque temos o hábito aqui nas nossas terras de nos apropriarmos de coisas feitas no mundo, né? E dar nosso Jeitinho, tempero para isso, nosso tempero, né? tempero, que bonito. É, tá friozinho, né? Imagina um filé à parmegiana Ai, com uma batata com, frita, com com frita. fritas, com um arrozinho, né? Que é bem Feijão. quentinho. Ah, isso não. O tal do parmegiana na Itália é um negócio completamente diferente.
Quem inventou a parmegiana? Parmegiana é berinjela. Olha! Se come com arroz e batata frita. Assim como não se corta o macarrão. Exato. Para cozinhar, para comer. Assim como não se mistura água no café expresso e etc. Brasileiro é um povo a ser estudado, né? A gente tem um jeito próprio de olhar para as coisas. Inclusive, do ponto de vista legal, do direito, estou falando especificamente. Né? A gente quer legislar sobre absolutamente tudo. A gente faz lei para as leis que já existem terem valor de lei. Né? Os estudantes de direito são deformados na faculdade no sentido de que eles têm que carregar um livro, uma bíblia gigantesca, né, do nosso código legal que vive mudando, vive se ampliando. Este não é o direito ao redor do mundo, é o direito no Brasil. Um advogado que se forma aqui ele não está apto para trabalhar em nenhum outro lugar do planeta. Lida-se de maneira diferente. Os americanos que agora estão no foco por causa da Copa, pelo menos para mim que amo Copa do Mundo, né? Eles têm um hábito legal completamente diferente. Eles têm a Constituição e ponto. Tudo se decide a partir do olhar para a Constituição. Não fica fazendo lei para dar nome de rua, lei para mudar o nome de rua, lei para isso, lei para aquilo. Não, isso é brasileiro. Então aqui a gente quer se apropriar da psicanálise e, como você bem lembrou, sem conhecer, sem estudar, sem fazer minimamente o processo fundamental para entrar no território da psicanálise, que é a análise pessoal, né? Então, você submeter-se à análise. Aqui a gente quer legalizar. Então, a gente sabe historicamente, tá? Que tem grupos espalhados aí pelo Brasil querendo tomar conta, tomar propriedade da psicanálise. Sim. Né? Tivemos um movimento, existe ainda, eu sei, mas que já foi derrotado algumas vezes, ele existe e continuará sendo derrotado. Um movimento da SPOB, Sociedade de Psicanálise Ortodoxa do Brasil, que é da Igreja Evangélica, e quando eu falo Igreja Evangélica, eu estou falando de alguma coisa abstrata que tem milhões de correntes lá dentro, mas a SPOB é criada por membros de alguma facção. Não, facção é coisa criminosa, né? Então, por alguma... Para quem conhece o Alê, entendeu que foi proposital. Para quem não conhece, claro, entenda que é proposital. Né? Querendo se apropriar da psicanálise, porque, afinal de contas, muitos evangélicos ensinam psicanálise para os pastores terem um trabalho de orientação da sua comunidade melhor. Mas que psicanálise se ensina para os pastores, eu não sei. Exato. Mas houve esse movimento, chegou na Câmara Federal e foi devidamente derrotado. Tá? Agora, tem milhões, mas agora nós estamos assistindo um movimento pela determinação de quem tem o direito legal de fazer psicoterapia. Olê, mas espera só um pouquinho. Vamos voltar só um pouquinho numa questão aí. Vamos devagar com a dor, que o santo é de baixo. Isso. Para a gente chegar aí, espera lá, vamos voltar um pouco, que eu acho muito importante. Primeiro, você começou a falar, é muito legal, a distinção da psicologia e da psicanálise. Sim. Então, a questão, e nós já fizemos lives aqui falando sobre as psicologias e a psicanálise. Né? Vamos retomar só um pouquinho ali essa questão, e você fala muito bem sobre isso, deu muitas e muitas aulas sobre a questão da psicologia e a psicanálise. Né? Quando você fala que a psicanálise é uma meta, você fala modo de dizer, você está trazendo o que o próprio Freud falou, que a psicologia é uma meta, que a psicanálise é uma meta
né? Psicologia, tá além do psicológico. Isso, além. O que que é isso? O que que é essa metapsicologia da psicanálise? O que que é esse conceito que Freud traz? É a noção de que aquilo pelo que se interessa a psicanálise não é o psicológico. Para cuidar do psicológico, para olhar o psicológico, hoje em dia temos as neuropsicologias, tem a psicologia piagetiana, que fala sobre o processo de desenvolvimento da cognição, do intelecto, tem a psicologia comportamental, tem a cognitiva comportamental, tem a Gestalt, que trata da percepção do sujeito no mundo, tem a psicologia de abordagem fenomenológica, existencialista, humanista, que trata da consciência do sujeito no mundo, tem a sócio-histórica, que trata da questão da apropriação do sujeito da história sua, né, na construção do mundo, tem psicologia para tudo quanto é coisa. Nenhuma delas fala sobre algo que se refere sobre a psicanálise. A psicanálise nasceu no final do século retrasado, né, não é passado, retrasado, né, de dentro da medicina, rompendo com a medicina. Olha que legal, né? De Até dentro porque, da medicina, rompendo com a medicina. vamos lembrar, quem Freud era? Ele foi um médico neurologista. Né? Então vamos começar daí, né, Lê? Para então, começar. Mas vamos corrigir aí também, né? Sim. Porque ele era um médico, ponto. Não existiam essas especialidades todas as quais nós estamos acostumados, essas subdivisões. É um médico, ponto. Um médico que se interessou na faculdade por não exercer a medicina inicialmente e ser um pesquisador na área da medicina, né? E como pesquisador, nos laboratórios de medicina da Universidade de Viena, ele fez diversos estudos, inclusive alguns relacionados à condução do estímulo nervoso pelas células nervosas, tá? Com isso peixes, encantava muito ele, né? Aqui, Inclusive, com peixes aparelho elétricos, reprodutor da enguia, tudo isso, né? Que isso. é totalmente ligado com a questão do sistema nervoso. Mas era um pesquisador e professor. Depois, graças a Marta, né, ao desejo dele, quero casar, formar família com a Marta, é que ele resolveu ir para a clínica. E foi para uma clínica, né, de alguma coisa que intrigava a medicina. Não existia uma especialidade médica que tratasse daquilo que os médicos estavam tendo que se defrontar, que a gente vai chamar aqui de loucura. Não existia, né? Então também não dá para dizer que ele era um médico psiquiatra. É um médico neuro. Nem neuro, nem psiquiatra. Nem neuro, nem psiquiatra. E foi trabalhar com aquilo que estava intrigando a medicina naquela época, que eram sofrimentos especificamente psicológicos. Não eram orgânicos. Não se referiam ao corpo, né? E a gente fala na consciência de uma forma através de sintoma. Aparece no corpo, mas não é orgânico. Como assim? Né? Que é o que a gente chama de sintomas histéricos. E foi, vamos chamar aqui de uma epidemia no início da burguesia, né? Da construção da sociedade burguesa, e tem as causas ali para esse tipo de sofrimento, a repressão da sexualidade, as pessoas que não podiam ter, né, acesso histórica, né, a sua própria liberdade. Então nasceu ali para dar conta de um sofrimento que não era orgânico, aparecia no físico, aparecia no corpo, mas não era nem orgânico e nem de outra ordem. Então a medicina começou a olhar para isso. Freud foi um deles, né? Tiveram outros médicos que estavam em hospitais, que a gente chamaria de hospitais psiquiátricos, né, tentando dar conta dessas pessoas doentes, e de lá, desses diferentes hospitais, derivaram outras tantas teorias psicológicas, como a fenomenologia, que é contemporânea ao Freud, como a psicologia analítica, como do Jung,
como Adler e tantos outros que criaram teorias, Pierre Janet, e também foram, o tempo foi cuidando de desaparecer essas outras teorias. Aliás, tem até uma tentativa recente de ressuscitarem o Adler, que não entendo como algo legítimo também. Mas, enfim, ele surge naquele momento para dar conta disso, de um sofrimento que é especificamente, né, psicológico, mas não o psicológico como nós estamos chamando da formação do psicólogo. Então ele nasce dentro da medicina, rompendo com a medicina. Qualquer um que assista ao filme Freud Além da Alma vai ver que ele, em 1900, quando começa de fato a produzir conhecimento nesse território específico de que ele vai chamar de psicoanálise, né, ele é levado a romper com os médicos que não aceitavam e, vou dizer, ainda não aceitam as evidências da psicanálise. Até hoje a gente escuta, né, médicos falando que, psiquiatras, que o paciente tem que fazer TCC, que o paciente, que psicanálise, até hoje a gente escuta isso. Né? E, inclusive, os planos de saúde estão nessa linha. Eles vão para essa linha também. Né? Quando você vai ver que eles estão contratando psicólogos, precisa ter especialização em TCC. Em TCC, sim. Então, outras discussões, mas vamos lá. Né? Então, nasce nesse contexto para dar conta de algo que é o que a gente dá conta até hoje, rompendo com a medicina. Nasce dentro da medicina, rompendo. Num primeiro momento, quem ajudou o Freud a construir todo esse referencial que a gente conhece como psicanálise, eram os médicos colegas dele, os poucos que se mantiveram próximos a ele, aderindo, né, ao que estava sendo construído ali em conjunto por eles, enfrentando esse tipo de sofrimento, né, Charcot, propriamente Breuer, mental. Charcot, Breuer, Abraham, Ferenczi, poucos, mas, né, isso criou dentro da psicanálise a ideia de que ela era uma prática médica, inclusive. Até o momento em que pessoas que não tinham formação em medicina, e não é que tivessem formação em psicologia, tá? Poetas, né? Artistas, filósofos, né? artistas, músicos, começaram também a se aproximar do Freud e também a produzir conhecimento, na medida que o Freud dizia que a única formação necessária para um psicanalista é a análise. Pessoal. Um melhor exemplo que nós temos disso é uma senhora chamada Melanie Klein. Sim. Né? Um gênio na psicanálise de bebês, de crianças. Um gênio, absolutamente fora da caixa. Né? Até hoje muito estudada, né? Uma corrente da psicanálise fundada por ela. Qual a formação da Melanie Klein? Nenhuma. Dona de casa, esposa do Arthur Klein, que surtou na primeira gravidez, teve o que a gente chamaria hoje de depressão pós-parto, surtou na segunda gravidez, surtou na terceira gravidez, foi fazer análise com o Abraham e dentro, com Ferenczi primeiro, acho que depois com o Abraham, e depois ela resolveu, então, já que eu estou melhorzinha aqui, na minha loucura, acho que eu vou também entrar no barco e ajudar outras pessoas. Então isso começou a ampliar, a psicanálise não era restrita à medicina. Mas, de novo, eu estou falando de uma realidade em que as profissões não são legalmente, né? Não existe uma preocupação legal em dizer o que é e o que não é atribuição de cada profissão, porque isso é brasileiro. Tá? Então, criou-se ali na Europa, em diferentes países, aí começou a ter congressos internacionais de psicanálise, etc. e tal, e a psicanálise foi ganhando um corpo dentro da cultura. Não era necessária
a formação de médico para ser psicanalista. Psicanalista. Era necessária ter a formação em análise. Em análise. Essa formação em análise é a sua análise pessoal. Isso. Não importa que profissão você tenha feito, o fundamental é a análise. E hoje a gente quer trocar isso. Colocar a formação numa graduação sem fazer análise. Né? E aí, Ale? Insano. E aí, por que tem a confusão? Né? Então, aí quando trouxemos a psicanálise para o Brasil, e aí são dois momentos distintos, tá? Tem um momento no Brasil, anos 20 do século passado, né? 1920, 30, 40, e que o trânsito, né, entre os brasileiros e a Europa era muito intenso. Era muito intenso, quer dizer, Paris, Inglaterra, eram os grandes lugares para os quais os brasileiros iam e voltavam, e comércio e tudo mais. Nesse trânsito, os brasileiros aqui, médicos, filósofos, educadores, né? Os médicos que trabalhavam já em manicômios, os educadores que estavam pensando a educação, os filósofos que estavam filosofando, com esse trânsito para a Europa, trouxeram muito do que o Freud já tinha publicado até então. Temos até uma correspondência entre o Freud e o Durval Marcondes, que é um dos responsáveis pelas obras completas do Freud aqui no Brasil. Né? E esse conhecimento psicanalítico ficou aqui disponível para médicos, filósofos, educadores, sociólogos, etc., por muito tempo, até a ditadura. Quando a ditadura tomou o poder, né, ela basicamente perseguiu os psicanalistas, porque eram os terapeutas de boa parte da elite intelectual do país, né, perseguiu os psicanalistas para entender o que a elite intelectual pensava, para entender se eles eram comunistas ou não eram comunistas. Então os psicanalistas se refugiaram dentro dos seus consultórios para não serem alvo da perseguição da polícia da ditadura, né? E então a psicanálise deu uma desaparecida e a ditadura criou uma profissão em 1962, né, que começou a profissão em 64, criou uma profissão chamada psicologia. E lá em 62, 64, ao criarem a lei que cria a profissão de psicólogo, eles disseram que era uma atribuição específica dessa profissão, né, entre outras coisas, a solução de problemas de ajustamento. Eles nunca disseram que psicoterapia não está na lei. Psicoterapia é específico do psicólogo. Aliás, na medicina também não tem uma atribuição específica de psicoterapia. Mas criaram lá, né, a profissão do psicólogo com o objetivo de, entre outras coisas, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. E essa profissão de psicologia criada, então, no primeiro momento, ela tinha uma formação realizada em 6 anos. Eram 6. Exclusivamente comportamental. Trouxeram um ratinho do Skinner, trouxeram um discípulo do Skinner, chamado Frederick S. Keller, dos Estados Unidos para o Brasil, mais especificamente alojado na UNB, Universidade de Brasília, sede do governo federal, né? Não a Universidade de Brasília, sede do governo federal, dos militares, portanto, né? Trouxeram para que se iniciasse o processo de formação profissional em psicologia comportamental. Tá? Os anos passam, a ditadura vai perdendo espaço, nós vamos chegando nos anos 80, o Brasil pede diretas já, blá, 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 vista sachê. Nós vamos viver um período, depois de muita cassação, né, de pessoas desaparecidas, aquela história do Ainda Estou Aqui, né, que é interessantíssimo ver, as novas gerações que não
não sabem, né, a quem que estão, quem Uhum. estão querendo colocar no poder, né? Depois de muito tempo, 20 anos, 20 e poucos anos, começamos a ver um processo de abertura. Nesse processo de abertura, especificamente em relação à psicologia, que era comportamental, a formação, né, começou-se um processo de multiplicação de outras teorias psicológicas dentro da formação do psicólogo. Então, Uhum. vieram Piaget. Na formação inicial não existia Piaget, não existia desenvolvimento, era tudo comportamental. Vieram Piaget, vieram os humanistas para participar da formação do psicólogo, vieram, os sócios históricos só chegaram no final dos anos 90, tá? Veio a psicologia social, vieram outras teorias participar da formação do psicólogo. Então, a formação do psicólogo deixou de ser estritamente comportamental para ser Comportamental. uma formação que a gente chama de generalista, que diz o seguinte: você vai conhecer um pouco, muito pouco, das principais referências teóricas da psicologia, para que você, conhecendo-as, possa escolher qual será a sua referência para trabalhar em psicologia. Então, dentro desse espírito, no final dos anos 80, trouxeram também a psicanálise Olha para a aí. formação, para a formação do psicólogo. Só que é isso que nós estamos dizendo. Não é uma teoria psicológica, é Uhum. metapsicológica. E E, aí que não, entra a confusão, né, Ale? e não é uma teoria. Porque quando você traz a psicanálise para dentro de uma graduação, você obrigatoriamente tem que virá-la de ponta cabeça. Exato. Que A é o que você teoria, sempre traz aqui. teoria psicanalítica é uma consequência da prática psicanalítica, a qual, É a única visão de ser humano, é a única meta, né? Que é o isso, contrário a todas as outras. isso. Só que a Então, gente aprende ela junto com as outras. isso que é E errado, aí ferra. porque a gente tem que viver psicanálise primeiro, ou seja, perceber-se habitado por um inconsciente que está determinando cada pequeno passo, espirro e arroto que você dá na tua vida, né, em análise, para começar uma prática e daí você teorizar sobre essa prática. Na faculdade de psicologia, na formação do psicólogo, você aprende teorias para depois colocar as teorias em prática. Então, a E não psicanálise, necessariamente, desculpa, e não necessariamente as outras teorias você precisaria fazer terapia para aquela. Porque a gente não, está falando de comportamento, a gente está falando de não um é outro obrigado. lugar, de um outro Você- lugar que a psicanálise está no oposto. É Tanto é, importante, é legal, é bom, mas não é obrigado. tanto é, Ale, que eu lembro que na época da minha graduação, comecei em 2007, né, terminei em 2011, eu lembro até, eu tinha uma amiga na época que ela fazia análise e eu achava aquilo assim, como assim? Ela já fazia antes Sim, da graduação. E aquilo trazia uma confusão na minha cabeça, porque eu só fui entender de fato isso, compreender, começar a fazer essa distinção no terceiro ano da graduação, mas por um sofrimento meu. Aí é que eu fui ingressar numa análise pessoal, isso. fui compreender, né? Mas eu também não tinha entendido, e já desde o primeiro ano eu já me simpatizei com a psicanálise. Sim. Porque é exatamente isso, a gente aprende junto com as outras, a gente aprende a psicologia, que é uma visão do ser humano. É uma metodologia, era esse nome que eu queria. É uma metodologia. E a É gente uma, aprende as outras teorias, a gente acaba confundindo. E sim, aí, para eu compreender isso, porque aí quando você sai da graduação, por que eu estou batendo nessa tecla, né, Ale? Porque eu lembro que era a minha angústia, e eu percebo que é muita angústia de muitos estudantes e também depois profissionais da psicologia.
Mas olha que interessante. Quando trouxeram todas essas teorias para dentro da profissão, existiam disciplinas logo no pontapé inicial da faculdade que discutiam a epistemologia da psicologia, história da psicologia, teorias e sistemas em psicologia. Só que o neoliberalismo, vou chamar de neoliberalismo, esse movimento de pulverizar, né, por milhões de faculdades diferentes, Maior liberdade cursos de formação em psicologia, acabaram com essas disciplinas propriamente mais introdutórias e reflexivas, necessárias para que a pessoa ingressasse num percurso de formação extremamente angustiante. Sim. Porque é angustiante. Muito. Né? Você vai aprender um monte de coisa, você vai ter que escolher entre uma delas. Então, aquilo que era generalista desembocou num hábito profissional eclético, que é um absurdo. Uhum. É a coisa mais esquisita do planeta. E aquilo que era generalista também desembocou agora, que é sobre isso que nós estamos discutindo, nesta ideia torta, nesta ideia horrível de que a psicologia pertence aos psicólogos, a psicanálise pertence aos psicólogos. Não pertence. A psicanálise não quer pertencer a ninguém. Exato. Não é da natureza da psicanálise alguém colocar o Rzinho de marca registrada. Não é. Psicanálise não se faz numa graduação. O que acontece é que você aprende um pouco e de ponta cabeça. Você aprende errado. Inclusive, Ale, é por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque eu sei que tem estudantes aqui, inclusive a Ale está aqui. A Ale foi a minha paciente, né, Ale? Agora ela está na graduação, e porque a gente até aprende, apesar que na minha época eu tive a fenomenologia, incrível também, que ensina, né? Você tem essa questão da reflexão. Só que a gente aprende muito que assim, tá, você faz 5 anos de graduação. E Ale, lembra disso que eu quero depois trazer essa questão do tempo. Só um pequeno adendo, você continua, tá? Mesmo a fenomenologia, com todo o seu potencial filosófico, crítico e reflexivo, foi reduzida ao humanismo de Rogers e Maslow. Então... Mesmo a fenomenologia foi imbecilizada. Então, e aí, o que a gente... Eu lembro, Ale, o que eu comecei... Eu estava entendendo. Tá, que era o que era passado. Tá, você vai conhecer várias abordagens, várias teorias, e a psicanálise entrava com uma abordagem e uma teoria, e depois você vai fazer uma especialização. Ponto. Quando eu fui entender que com a psicanálise não era assim, eu falei, gente, o buraco é mais embaixo, não é isso. Muito. Eu tenho que fazer a minha análise pessoal, que aí, por conta dos meus sofrimentos, da minha angústia, que eu comecei a minha análise pessoal. Na verdade, eu fiz 3 anos numa abordagem sistêmica, e depois de formada, aí eu comecei na minha análise pessoal, que aí eu tenho mais de 10 anos. Mas aí você percebe, Ale, então é uma angústia, e aí a gente... Sim. Aí a gente vai perceber o que é de fato a psicanálise. E aí, quando a gente... Isso aqui é de extrema importância, esse conteúdo, porque isso vai ajudar você, psi, e você que gosta, psicólogo e psicanalista, que quer enveredar aí por esse caminho, a distinguir, de fato, quem é um psicanalista que tem um percurso, primeiro de análise pessoal, supervisão, teoria, né, daqueles que falam que são psicanalistas de curso de 1 ano, de 3 meses, de EAD, que não tem a análise pessoal. Ou faz online, tudo. Ou faz online, né? E ele, só voltar um pouquinho aqui, isso eu quero lembrar, eu esqueci mesmo, e quero aproveitar você aqui. Aí, então, era 6 anos o curso de graduação, e depois por que reduziu para 5? Com a chegada dos outros conhecimentos psicológicos, reorganizou-se a formação para ela ser generalista, presença de vários,
diminuiu-se o espaço da comportamental para um espaço equivalente, igual ao das outras teorias psicológicas que vieram para a formação, e pensou-se num processo de 5 anos. Tá. Tem um fato histórico também interessante, que assim, todo esse percurso inicial da formação era baseado na ideia de currículo mínimo do MEC, tá? Então, quem fez psicologia até os anos 2000, formou-se sob essa ideia de currículo mínimo que dizia, você tem que ter determinadas matérias, determinados conhecimentos para se formar psicólogo. A faculdade pode dar mais do que isso, ou, no mínimo, tem que dar isso, que era o grande divisor de águas entre a qualidade das públicas, mesmo que as públicas fossem privadas, como o caso da PUC, né? E das particulares. Então, as particulares conseguiam, com a carga horária do período matutino só, ou do período noturno só, oferecer o currículo mínimo. As públicas conseguiam, com a carga horária que a gente chamava de integral, não era integral, mas era, né, desse jeito Mas que era tinha um posto, tempo a mais, né? conseguiam dar muita coisa além do currículo mínimo. Então, criou-se a ideia, né, real e irreal, de que a formação numa USP, numa PUC, numa pública era melhor do que a formação oferecida pelas faculdades privadas, tá? Então isso até os anos 2000. Nos anos 2000, o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, mudou. Ao invés de currículo mínimo, eles começaram a criar diretrizes curriculares, não só para psicologia, tá? Para a psicologia criaram, mas criaram também para todas as formações. Certo. Agora não é mais uma quantidade mínima de conhecimentos que você tem que ter para ser um profissional. Agora você tem que, durante a graduação, desenvolver habilidades e competências. Né? Tem que ter aquele tipo de habilidade, aquele tipo de competência. Não importa quais os conteúdos que farão parte. Então isso deu uma liberdade maior para as diferentes faculdades públicas e privadas no Brasil reformularem suas grades curriculares, que foi quando caíram, né, essas disciplinas iniciais que eram mais filosóficas, mais reflexivas, mais críticas, e passou-se a ofertar um produto que supostamente daria mais competências e habilidades para o psicólogo, reforçando o papel mais da prática do que da teoria. Diretriz curricular tem coisas muito boas, tá? Mas também, obviamente, tem coisas muito ruins, ou seja, a confusão, né, ela é legítima e ela tem esse respaldo na história da formação do psicólogo. Ela não é uma confusão, eu sou bobão e eu acho que... Não, ela é legítima, ela foi criada, ela foi estruturada pela formação do psicólogo. Por isso que é tão importante, Ale, a gente falar essa questão detalhadamente, como você está fazendo, como você está trazendo, até mesmo para ajudar os estudantes e futuros estudantes poder já ter essa clareza e já ter um posicionamento reflexivo aí. Mas é muito difícil você se situar se o conhecimento que você quer ter acesso é o conhecimento instagramável, né? Não, então, aí é uma outra questão, né? Então, mas assim, é uma outra questão que é a mesma questão, porque é essa série de coisas que levam hoje o psicólogo a querer ter propriedade da psicoterapia e querer ter propriedade da psicanálise. Lê, perfeito. É a ignorância. Isso, peraí, tá muito gostoso essa live, eu não vou querer terminar. Segura. Então, mas aí, antes disso, porque aí você tá trazendo um atravessamento contemporâneo, que é o que... Isso. Mas antes disso, quem está aqui na live, nesta live agora que tá acontecendo, e quem vai assistir, é isso que eu tô dizendo. Preste bem atenção no que está sendo falado aqui e vai buscar também essas informações que a gente está trazendo. Porque isso tem base. Tem base psicanalítica, tem base na psicologia, vai buscar. Tem base no MEC, toda essa informação
tem base. Então, por isso que é muito importante a gente, primeiro, essas pessoas terem essas informações e daí ter um ponto reflexivo. O que eu quero? Porque aí vão vir as influências que aí o Ale trouxe muito bem, pontuou muito bem. A gente está atravessado o tempo todo pelo Instagram, aquilo que a gente está vendo, esses psicanalistas de fachadas, terapias de fachadas. Por isso que é importantíssimo você buscar o conhecimento, você ler o livro, você ir atrás do conhecimento e se aprofundar. Porque senão você vai nessa corrente junto e você vai ser raso como essas pessoas. E você ir atrás do desconhecimento de si mesmo também. Só para fazer um jogo de palavras, porque, cara, não dá para você trabalhar com o outro, tá? Com outra pessoa, responsabilizar-se por um outro, se você não olhar quais são suas motivações. E aí a Ale colocou aqui, né, Ale? Os dois Alês. O meu Ale aqui, meu Ale com muito carinho, né, Ale? Você viu aqui, ó. Daí a Alessandra, ela chama, né? A Ale, ela escreveu, daí, antes de finalizar, deixa conselhos para nós estudantes que queremos ir mais a fundo na psicanálise. Só vou pegar o gancho aqui. Peraí, Ale, deixa eu só fazer uma coisa. Vou pegar o gancho que o Ale falou. Ale, primeiro, é a sua análise pessoal. Começa por aí. E aquilo que tua análise pessoal te trouxer de angústia, você explora. Então, tem nessa confusão, nessa esbórnia toda, histórica da psicologia no Brasil, que leva hoje os psicólogos a quererem ter a propriedade da psicoterapia, ignorando que psicoterapia também é realizada pelo médico psiquiatra, e não é que o médico psiquiatra faz a psicoterapia, não, a psicoterapia do médico psiquiatra é a medicamentosa. Isso! Tá? Então a gente disputa com a psiquiatria, né, a exclusividade da prática profissional em psicoterapia. Em psicoterapia, seja lá qual for a referência teórica, farmacêutica, que você vai utilizar na psicoterapia. Isso não tem nada a ver com a psicanálise. A psicanálise também faz uma psicoterapia e ela não quer ficar restrita a nenhum território, à propriedade de ninguém. Então eu vou adotar aqui, até para dar uma referência para a sua, Ale, né? Existe um livro do Contar do Caligares, que eu usava muito para os alunos na graduação, né? Que é lindo, é um livro delicioso de ler. Ler. As pessoas sabem o que é ler hoje? Exato. Ler é você abrir um livro, você percorrer as páginas, você grifar as coisas que são importantes, você degustar, né? Não consumir passivamente, você degustar as palavras, tá? Então, ler o Contar do Caligares. Cartas a um jovem terapeuta. O argumento do Caligares nesse livro eu vou utilizar aqui. Ele fala a mesma coisa que a gente está falando, claro, ele veio de fora, era um estrangeiro no Brasil, então ele não sabia dessa história toda da formação do psicólogo. Ele é franco-italiano. Ah, italiano. Francês italiano. Italiano formado na França. Na França. Ele não sabe dessa história da psicologia no Brasil. Porque não existe também, gente, formação de psicólogo, como a gente faz aqui, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. O Brasil é um país extraterrestre no planeta, por todas as coisas que... A gente é o único país agora na Copa que está nesse rebuliço todo. Eu converso com pacientes no mundo inteiro, as pessoas estão levando a vida normal e está acontecendo na Copa. Igual a minha irmã falou assim o ano passado, semana passada, ó, o ato falho. Semana passada ela tinha uma reunião em São Paulo e aí ela foi desmarcada. Mas a reunião era na parte da manhã, o jogo era à noite só. Então, mas isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E tem relatos que não acontecem nem nos Estados Unidos. Os americanos pararam para comemorar o título do New York Knicks no basquete mais do que celebraram o início da Copa. O Brasil é um lugar esquisito dentro do planeta Terra. Ponto. Né? O Caligares fala o seguinte: eu acho interessante, é a opinião dele, eu acho interessante que o psicanalista
se ele tem que ter uma formação universitária, que esta formação seja ou em medicina ou em psicologia. E ele levanta alguns poucos argumentos sobre coisas que essas duas graduações universitárias oferecem como importante para alguém que vai... Mas ele nunca vai dizer que tem que ser ou psicólogo ou médico para ser psicanalista. Eu, como psicólogo ou médico, você vai ter um acesso ao DSM, por exemplo, coisa que alguém que estuda letras não tem acesso ao DSM. Como psicólogo, como médico, você vai ter acesso a uma clínica, que alguém que estuda assistência social, na sua graduação, sociologia, não tem. Então são poucos argumentos que dizem, olha, e presta atenção, é legal que seja em psicologia ou em medicina, mas não é obrigatório. É interessante, porque tem esse... Isso. Sabe, Ale, que é uma outra questão. Mas que isso gente, não faz leva... parte do tema. Isso não leva nem médicos, nem psicólogos a quererem ter a propriedade da psicanálise. O fato de ser mais interessante, o fato de ajudar no ponto da reflexão, da visão de ser humano, não quer dizer que isso seja propriedade de psicólogos ou Não é de médicos. Não é e não deve ser. Exato. O que a gente percebe, até porque, né, Ale, eu também já cheguei, logo no começo que eu comecei a fazer análise, eu cheguei a fazer análise, mas foi bem pouquinho mesmo, com um engenheiro civil. Sim. E eu me assustei na hora, eu falei, como assim, engenheiro? Aí que eu fui entendendo, né? Então, mas o que, assim, é importante a gente falar sobre isso, seria mais... Isso também eu estou falando agora da minha opinião. Eu acho importante e interessante que seja da área da saúde, tanto um psicólogo ou um médico, por conta desse conhecimento a mais do ser humano, da questão biológica, da questão cognitiva, por conta disso. Mas isso não quer dizer que um engenheiro, que um pedagogo, que uma pessoa que não tenha formação nenhuma não possa ir atrás desse conhecimento. Pelo contrário. E agregar. Depois da psicologia, né, eu fiz meu mestrado em psicologia social, em psicanálise, dentro da psicologia social, e em paralelo eu fui fazer minha formação no SED Sapiens, Instituto SED Sapiens. Né? É muito bom. Isso. E para entrar no SED, obrigatoriamente você tem que passar nas entrevistas com professores do curso. Não é pagar e eu estou dentro do curso. Né? A minha turma, no SEDES, tinham psicólogos, assim como eu, mas tinha filósofo, tinha médico, tinha secretária executiva, tinha assistente social. E eu falo muito tranquilamente, as contribuições durante os 4 anos de formação no SEDES das pessoas que não eram psicólogas eram muito melhores do que as contribuições dos psicólogos, porque quer queira, quer não, né, a gente fica emburrecido com o hábito mecanicista da formação em psicologia. Que hábito mecanicista? Esse que as outras abordagens em psicologia oferecem. Você tem uma teoria que você coloca na prática, as coisas acontecem mecanicamente. E a psicanálise não tem nada de mecanicista. Para a gente entender psicanálise, a gente precisa estar aberto ao dinamismo e à economia psíquicas, não à mecânica do psiquismo. Né? Então, todas essas questões fazem a gente voltar para o início da live. Não, a resposta é não. Não é propriedade, não é exclusividade. De novo, pode ser bom desde que você não entre na psicanálise com todos esses vícios errados da psicologia, assim como com todos os vícios errados da Bíblia, assim como com todos os vícios errados de uma engenharia, que é mecânica, uma racionalidade. E por aí vai. Nada te desobriga, né, a
fazer, submeter-se, estar em análise. Uhum. Nenhum livro que você leia vai te resolver. Ale, e pra gente ir encerrando, né? Infelizmente, eu não queria, tá muito bom. E por que isso, né, Ale? Porque se a gente, a análise pessoal, ela é tão importante, porque se você não tiver uma apropriação naquilo que é possível, do seu inconsciente, naquilo que é possível no sentido de você ter Apropriação consciência de algumas de questões, porque o inconsciente, ele sempre vai escapar. Ele sempre vai escapar. Essa é o percurso dele, essa é a naturalidade, a essência dele. é o que a gente fala. Não é É, você que tem um inconsciente. é o É um inconsciente inconsciente que te que tem. nos tem. E essa é a nossa ferida narcísica. Que a Eterno. gente, né? Como assim, né? Eu faço isso aí? Pois é, bem-vindo, esse é o seu inconsciente prazer, né? Então é isso, né, Ali? Porque você, na sua análise pessoal, é aí que você, de fato, vai ter este encontro com as suas questões para você poder entender também o outro, as questões do outro. Sim, é só quando você entende, né, o quanto um inconsciente, né, é Determinante de absolutamente cada pequeno passo, espirro que a gente dá na vida, é que você vai entender isso numa outra pessoa. É que você vai poder ajudar esta outra pessoa a entender isso. E isso é tão sério, porque na sua própria análise é que você também vai poder compreender que você não controla o seu inconsciente. E a partir do momento que você compreende isso, vivencia, se permite a vivenciar que você não é capaz de acabar com a sua angústia na sua essência, é que você vai conseguir olhar para o seu paciente e ajudar ele a bancar aquela angústia e não tirar o sintoma. Porque a gente não tira sintoma. É aquilo que a gente falava no curso, né, de psicoterapia breve psicanalítica, né? A gente tem que viver sob o princípio do insight. Ao invés de ficar buscando resposta fora, a gente precisa aprender a viver sob o princípio do insight. Exato. O que é isso, né? Você teve, né? Se olhar para dentro antes de olhar para fora. Né? Opa, o que eu vou fazer com isso aqui? Pegar o exemplo da ansiedade, né? Que todo mundo sofre. Como sofre de ansiedade? Se você não tiver ansiedade, você não vive. Você não está vivo. Nem sai da cama, né, Ale? Agora, você só é humano porque você é capaz de olhar para a tua ansiedade e dominá-la de alguma, encaminhá-la, gerenciar essa coisa que lhe veio. Se você se abandonar a ela, você entra no reino animal, beleza. Sai do planeta, não me enche o saco. É verdade. É verdade. Ah, que bom. Ela se lembra do desconforto, é isso, é desconfortável. A gente não vai dizer o que você tem que fazer. E que quem bom que tem eu fui que no descobrir... caminho certo, né, Ale? Quem tem que descobrir o que vai fazer com cada coisa é o próprio. Ao contrário das psicologias, que vão te dizer por que o médico quer o terapeuta cognitivo comportamental, porque são treinamentos para dessensibilizar dos sintomas. E não, a gente quer que a pessoa aprofunde-se nos seus sintomas para entender de onde essas coisas vêm. E poder aí sim lidar com isso, não resolver. Exato. E Ale, antes de encerrar, ainda não apareceu o tempinho aqui que está encerrando, eu acho muito legal também a gente falar uma questão que é muito importante, assim. Por isso que quando a gente vai falar sobre nós, sobre a nossa profissão, os estudantes, eles podem perceber que o psicanalista, que também é psicólogo, ele fala psicólogo e psicanalista. Aí dá para entender agora.
né? Por quê? Porque são duas formações, de fato. E não é porque eu atuo nas duas áreas. Exato, não é que eu estou atuando nas duas áreas. Sabe que uma coisa que é muito importante, assim, que eu tenho visto na minha vivência, por exemplo, agora eu vou começar com uma capacitação sobre educação emocional e sexual, claro que é com viés que é com base psicanalítica. Só que olha que interessante, Ale. Como eu sou formada, eu também sou psicóloga, eu vou trazer conceitos da psicologia na questão do desenvolvimento emocional, na questão cognitiva da criança, do adolescente. Eu tenho autorização para fazer isso, porque eu sou psicóloga, eu tenho esse conhecimento. Sim. Mas, por exemplo, na hora, eu vou fazer isso e isso está correto, não tem problema nenhum. E na hora de trazer o conceito que o Ale trouxe muito bem aqui, sobre a ansiedade, sobre o sofrimento psíquico, a minha base, a minha metodologia é totalmente psicanalítica, porque é a minha visão de mundo. Então, quando muitos falam da ansiedade, por exemplo, vai falar sobre a ansiedade, vai trazer esse conhecimento para outros profissionais, sempre vocês podem perceber que tem uma base de ser ruim, de algo que é ruim e adoecedor. Não, eu não vou nessa via, porque a gente não entende dessa forma. Eu preciso trazer, exato, eu preciso trazer esse conceito que eles entendem. Para quê? Para poder desconstruir isso e trazer este outro conhecimento que é naquilo que eu acredito que é a visão psicanalítica. Você constrói para desconstruir, é o que a gente faz. É o que a psicanálise faz. Constrói para desconstruir. E por que eu acho importante poder falar isso, Ale? Porque é dessa forma que eu atuo. Eu pego o conhecimento daqui, entenda bem, eu não misturo abordagens, eu não faço confusão. Eu pego conhecimento de ser humano daqui, orgânico, né? E cerebral, né? Que tem muito na neuro, que é isso, e trago aqui para a psicanálise com esse viés psicanalítico. Né? Então, é totalmente diferente da mistura que as pessoas fazem, que mistura várias abordagens, põe comportamental, entende? Não é isso. Não. Então, acredito que ficou muito claro, né, Ale? Foi muito lindo, eu amei, eu não quero sair daqui. Eu preciso ir atender agora, beijo. Bora! Ale, então vamos lá? Vamos trabalhar ainda hoje e depois eu abro a caixinha daqui 15 dias para a próxima live. Nova live, que vai ser lá por dia 7, 8 de julho. Isso mesmo, dia 8, quarta-feira. Perto da Revolução Constitucionalista. É isso aí. Obrigada, Ale, mais uma vez, e obrigada a todos vocês. Beijo, até a próxima.